Falou, nós aqui tomando suco de uva, né? E nós aqui, né, os marmanjão desse, e o pessoal ali se embriagando, todo mundo largado. Aí a criança que estava com o casal olhou para nós tomando suco de uva e pediu para a mãe, olha lá, mãe, você tipo apontou para nós, né? Aí tipo assim, um olhou para o outro, aí nós falamos assim, o mundo está indo para o fim, está indo para o buraco, estamos na derradeira, estamos na hora final, e vai sobrar, infelizmente, meia dúzia de soldados para lutar contra esse sistema inteiro, eu falei para eles. E não adianta correr, vai ser nós contra o sistema, eu falei para eles, né? E irmãos, voltando aqui na vida do rei Asa, então até aqui, glória a Deus, aleluia, tudo foi sucesso. Ele estava na presença de Deus, derrotou seu inimigo da Etiópia, venceu seus cavalos, venceu seus cavaleiros. E até enquanto o homem está na presença de Deus, tudo ocorre, tudo vai bem. Irmãos, até quando ele venceu Zera, o rei etíope, ainda ele continuou nos pés do Senhor. Ele foi e aboliu todos os postes ídolos que tinha em Israel. Não, em Judá, no reino de Judá. Ele era rei do reino de Judá. E Jeroboão era rei do reino de Israel. Entendeu? O reino estava dividido, o reino de Judá e o reino de Israel, que se separou na cisma, depois que terminou o reinado do rei Salomão. Irmãos, ele foi e detonou os altares dos ídolos. E através dessa vitória, quando Deus vai nos dando mais vitórias, nisso ele vai me dando mais forças ainda para ir para cima do inimigo, para atacar o inimigo ainda mais. Eu sou contigo, o Senhor é contigo. Você vai saboreando as bênçãos, vai saboreando as vitórias, vai vendo que o Senhor é na sua vida. É o bálsamo que o Espírito Santo te passa para você se fortalecer mais, vai para cima do inimigo. Porque o rei Salomão disse que nessa terra há tempo para tudo. Tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de morrer, tempo de nascer, entendeu? Porque nós vamos passar pelo nosso dia mau. Todos nós vamos ter o nosso dia mau, mas só que nós temos que estar preparados para o dia mau. Entendeu? O seu dia mau pode ser o quê? Não se sabe. Então, o Senhor nos prepara nos tempos de paz para estar nos guardando, nos fortificando, buscando, estando mais em sua presença e não relaxar para quando vir os tempos de guerra. Mas irmão, aqui no aleluia, aleluia, glória a Deus, amém, amém. Glória a Deus. Irmão, acontece um probleminha aqui, que o rei Azar, o que vai acontecer com ele? Ele vai receber uma ameaça do reino de Israel, irmão. O outro reino vizinho do reino de Israel. O rei Azar tem um probleminha às vezes do cristão, de quem está dentro da igreja, quem está dentro do evangelho, dá muito ouvido para quem é de fora, dá muito ouvido para quem é do mundo, dá muito ouvido, como o Salmo 91, não andai sob o conselho dos ímpios. Até então tudo estava correndo muito bem na vida do rei Asa, até que então Deus traz para ele uma situação. Ele começa a ser ameaçado pelo rei Jeroboão de Israel, que começa a ameaçá-lo. O que ele faz? Ele, ao invés de consultar o Senhor, como ele sempre consultou, o que ele faz? Ele foi pedir ajuda, sabe para quem? Para o rei Ben-Hadad da Síria. Olha só com quem ele foi se aliar. Até então, a vida dele era correta diante do Senhor. Quando ele recebe a ameaça de um reino próximo, não tão forte quanto o reino dele, ele dá uma amarelada na fé. O diabo, ele costuma fazer isso, você sabia? Ele costuma ameaçar. Ele costuma te afrontar. Às vezes, o inimigo não é nem tão grande assim, mas ele costuma se apresentar para você como um gigante. Às vezes tem uma situação pequena, irmão, uma coisinha nada, mas Satanás se apresenta como um gigante. Eu me lembro aqui da história de Davi. Quando Davi desceu no vale de Elá,
quando Golias estava desafiando o exército de Israel, o rei Saul, o Davi era só um menino de recado, um menino que ia levar comida para os irmãos. O pai falou: deixa suas ovelhas ali, vai lá no campo de batalha levar alimento para os seus irmãos, que eram soldados valentes do exército de Israel, dos exércitos do rei Saul. Irmãos, qual é a diferença do homem de Deus? Do homem de Deus e daquele que só diz que teme a Deus, ou que só está ali por causa do movimento? Davi, ele se indignou de ver um filisteu incircunciso desafiando o rei de Israel, desafiando o Senhor dos Exércitos. Ele falou: gente, o que é isso? Ele está desafiando o rei dos Exércitos, está desafiando o rei de Israel. Como é que é Saul e eles não vão fazer nada? Eles estão desafiando o Deus vivo. Saul afrontando o povo, afrontando durante um dia, 2 dias, 3 dias, todos os dias, durante aproximadamente quase uns 3 meses. Não tem nenhum homem aí para lutar comigo? Tem alguém para me desafiar? Já pensou, Edson? Às vezes você está numa luta, você acorda, a luta está lá. Você dorme, a luta está lá. No outro dia, a luta está lá. No outro dia, ela está lá. Falando, te desafiando. Assim é Satanás. Satanás, ele só fala, ele só te desafia. E ele tenta te apresentar um problema, não é grande, mas ele pinta um quadro terrível para você. E que você não vê situação, você olha para um lado, você olha para o outro, você não vê saída. A diferença naquele momento de Davi, para todo o exército de Israel, inclusive para o rei Saul, Davi foi a única pessoa que não viu Golias como gigante. Amém. Ele não encarou Golias como gigante. Aleluia, glória a Deus. Naquele momento, ele já sabia quem ele era. Ele já sabia. Às vezes todos nós precisamos de um Golias na nossa vida, você sabia? Porque Davi também não teria sido Davi, não teria sido nada sem o Golias. Às vezes Deus coloca situações na sua vida para te testar, para te colocar. Às vezes Ele quer te exaltar. Aí o que Ele faz? Ele te joga numa luta, Ele te joga numa prova. Para quê? Para você sair mais fortalecido daquela luta. Aleluia. Se não fosse Golias na vida de Davi, talvez ele não tivesse sido um rei com essa honra toda. E é o principal da galeria dos reis de Israel. Por quê? Porque Deus permitiu um Golias na vida dele. Quantos meses Golias desafiando? Acordava de manhã: não tem um homem aí para desafiar, não tem nenhum guerreiro, cadê o Deus de vocês, cadê o Deus de Israel? No outro dia, de novo, afronta, não tem ninguém. Já pensou, Edson, você ouvindo isso? Acordando com isso, dormindo com isso? Terrível. Imagina pro orgulho de um guerreiro, de um homem, de um soldado, de ser desafiado, e você olhar para o seu inimigo e se sentir impotente. Você olha para você, primeiro você olha para a condição humana, olha para você e fala: eu não tenho condições. Mas sabe que você esquece do tamanho do seu Deus? Quando você esquece do tamanho do seu Deus, você olha para você. Quando você está olhando para Deus, você está olhando para o Senhor, você não vê o tamanho dos seus inimigos, você só enxerga a vitória. Você só consegue ver a vitória. Você não consegue ver a luta está ali, mas você não vê, você vê a vitória. O seu foco é na vitória. Onde estava o foco de Davi? No Golias, no gigante? Não, o foco dele está na vitória. Ele já sabia. Quando ele encarou o Golias, ele não viu Golias, ele foi o único que não viu Golias como gigante. E também, irmãos, esse texto também nos diz que nós não combatemos o inimigo com armas humanas. O apóstolo Paulo vai dizer que nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, contra potestades, dominadores, que habitam em religiões celestes. É verdade que você, analisando esse texto, quando Davi chega e se apresenta para enfrentar o Golias, o rei Saul olha para ele: você é um menino, você vai ser exterminado. E segundo, os irmãos dele, Abinadab, olhou para ele e falou: meu Deus, você é um menino, você é pastor de ovelha, você não tem como enfrentar esse gigante. Mas tem situações na sua vida, glória a Deus, que só você e Deus sabe. Só você e Deus sabe. Quando ele enfrentou o urso que foi pregar a ovelha, quando ele matou o leão, só estava ele e Deus. Tem situações de luta na sua vida que é só você e Deus sabe. Ninguém sabe, você sabe. Você sabe o que você enfrenta todo dia. Deus,
Ele sabe a força